Boa noite a todos, que a paz de Jesus esteja com todos nós. Esse é o Dúvidas Mediúnicas, programa do Centro Espírita Luiz Gonzaga de Luminares, que busca responder a respeito do assunto sobre mediunidade. E uma pergunta que recebemos foi a seguinte: toda mediunidade pode ser desenvolvida? Aqui eu trouxe um apontamento muito interessante feito por um palestrante espírita chamado Jorge Elahá. E ele diz o seguinte, que existem 4 palavras que precisamos tomar muito cuidado quando usamos elas, que são todos, nenhum, sempre e nunca. Essas palavras, elas são absolutas, elas generalizam. E como elas generalizam, acaba que elas não dão espaço para as variáveis, né? Então, o que acontece é o seguinte, que existem casos e momentos que não são ideais para esse desenvolvimento da mediunidade. Eu vou citar aqui 3 situações: em crianças, no período da adolescência e em casos de doenças mentais. Dito isso, que há algumas variáveis para todos os casos, a palavra desenvolver, ela não é mais utilizada e indicada quando queremos falar a respeito da mediunidade. Por quê? Porque desenvolver dá a entender que a mediunidade ela pode aumentar a sua influência, o seu raio de ação, ela pode crescer. Então, tenhamos como exemplo o seguinte, que a mediunidade ela não é um músculo que, quanto mais exercitamos, ela altera o tamanho. Então, o termo mais utilizado é educação da mediunidade. Por quê? Porque o processo de educar nos ensina sobre a disciplina necessária quanto ao horário, ao prazo e cumprimento das tarefas, a dedicação do nosso tempo nas consultas de livros que vão nos ensinar a resolver os nossos deveres e também a passar por provas que são aplicadas pela espiritualidade. Além do que, nós precisamos melhorarmos moralmente, né? Ou seja, não fazer o contrário do que falamos. E aí, eu encontrei no livro Opinião Espírita, que foi escrito na parceria de Chico Xavier com Valdo Vieira, auxiliado por André Luiz e Emmanuel, eles dão 2 exemplos a respeito do assunto, que é o seguinte: chega uma pessoa em uma oficina querendo um emprego. Aí a pessoa consegue um emprego. Só que esse candidato, ele fica esperando dias e dias sem nenhuma iniciativa para poder fazer qualquer serviço. E aí o que vai acontecer com ele? Ele vai ser visto pelos responsáveis como alguém a ser substituído. E a conclusão que eles tiram é o seguinte: ninguém torna-se competente sem praticar. O outro exemplo que eles dão é: um aluno vai até a escola e pede que ele quer aprender, que ele precisa sair da ignorância. Só que ele espera por meses e meses que os professores façam as lições que ele deveria fazer, além de não respeitar os prazos para entregar os trabalhos e nem mesmo ler os livros necessários para o estudo. Então esse aluno, ele será visto pelos professores como alguém que precisará repetir de ano. E aí vem a outra conclusão: ninguém adquire sabedoria sem se esforçar. Portanto, o que nós aprendemos aqui?
é que a respeito para a gente desenvolver essa nossa mediunidade, nós precisamos praticar para conseguirmos nos tornarmos competentes e, além disso, buscarmos estudar e, e nos empenhar com esforço para adquirir a sabedoria necessária para poder cumprir essa tarefa. E outro apontamento para poder finalizar é que é recomendável que a mediunidade ela seja educada. Porém, nem todas as pessoas estão dispostas a passar pelas etapas educativas ou sequer estão preparadas moralmente e mentalmente para essa nova etapa que poderia acontecer na vida dela. Bom, espero ter auxiliado vocês nessa questão de hoje. Espero todos na semana que vem. Uma boa noite a todos e que assim seja.